Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, pessoal. Esse é o Bicicleta na Cultura, que continua ainda em Florianópolis. Essa cidade cheia de sol. Olha que sol maravilhoso que está aqui. Quanta praia, quanta gente pedalando por aqui. E a gente vai continuar o nosso bate-papo, né? E antes de continuar o bate-papo, precisamos agradecer de novo a empresa catarinense de ter permitido entrar com a nossa bicicleta, com o nosso estúdio bike e nos trazer de Campinas até Florianópolis. E a gente continua o nosso grande bate-papo, né? Com o Júlio Fernandes. Júlio, obrigado por continuar aí nessa semana, aqui nesse novo programa aqui, que é o terceiro do ano, né? Nos atendendo a esse bate-papo aqui, né? Obrigado, Júlio. Oi, Armelin. Bom dia a todos e eu que agradeço. Sabe, Júlio, a gente conversou na semana passada bastante sobre bike fit, né? E a gente vai falar sobre viagens. Só que eu queria pegar um gancho aí no bike fit, que é o seguinte, né? Tem gente que ficou ouvindo o programa e achando que o bike fit é só para fazer quando o cara tem uma bicicleta muito top. E não é verdade isso, né? Não é. Pode ser feito para qualquer bicicleta, né? Desde as bicicletas mais simples até as profissionais. Exatamente. Então lembra que aquela bicicleta que você vai para trabalhar, vai para a escola, também merece um bom ajuste, né? E a gente não pode esquecer aqui da Ceci que o nosso convidado de hoje tinha, que servia de BMX e também como Speed, né? Então tá vendo que tem que deixar bem prontinha a bicicleta, né? Então agora a gente entra num cenário onde a bicicleta tá legal, você está bem para pedalar e agora você merece conhecer um lugar sensacional, né? Eu sei que aqui em Florianópolis tem lugares fantásticos, porque o Júlio, ele também é um especialista de conduzir grupos de passeio, né? Que passeio legal tem para fazer aqui, inesquecível, aqui ou na própria ilha ou no seu entorno, Júlio? Então, Armelin, aqui na ilha nós temos vários percursos, né? O primeiro é fazer a volta da ilha, né? É possível fazer uma volta da ilha toda, né? É ciclável, está em torno de 160, 170 quilômetros. E depois dá para poder fazer esses mesmos trajetos de forma fragmentada, né? Então, nós usando o centro da cidade como referência, dá para poder fazer um pedal do centro até o sul da ilha, o Pântano do Sul, a Praia dos Açores, que vão dar algo em torno de 25 quilômetros, 30 quilômetros de ida. E se a gente for para o extremo norte da ilha, a gente consegue fazer um pedal também partindo do centro da ilha até a Praia Brava, a Lagoinha, que também vai dar em torno de 25 a 30 quilômetros, né? E sem contar que existem outras praias, né? Todas as praias aqui são acessíveis de bicicleta. Eu me lembro que uma vez eu estive por aqui, né? Uns 5, 6 anos atrás, né? Aí alguém falou para mim, mas lá é uma ilha, lá é super fácil pedalar. E é tão fácil pedalar aqui mesmo, Júlio? Quais são as dificuldades que você encontra para pedalar aqui? Aqui tem primeiro que é uma ilha, né? Então, geralmente uma ilha, né? A grande particularidade de uma ilha é o vento, né? Então aqui a gente sempre tem vento, é raro o dia que não tem vento. Então a gente tem o vento sul,
ou nós temos o vento nordeste, né, que são os dois mais predominantes aqui. Mas a grande vantagem é assim, ó, se ele dificulta na ida, depois a volta também ele ajuda. E em alguns outros trechos que tem aqui para pedalar, a gente tem algumas... É necessário vencer algumas subidas, né? Aí, para destacar essas subidas, tem o Morro da Cruz, que tem 2 km de subida, onde tem um mirante e tem uma vista panorâmica da cidade. Tem o Morro do Sertão, que ainda é um local pouco habitado na ilha. Temos o famoso Morro da Lagoa, que também tem um mirante do Morro da Lagoa. E temos o Morro da Praia Brava, que também lá em cima tem um mirante muito bonito. Aqui, quantos dias que o turista tem que ficar com a sua bicicleta para ele conhecer os principais pontos da ilha aqui? Assim, para fazer uma coisa de forma bem tranquila, eu colocaria 10 dias, que ele vai conseguir conhecer toda a ilha, cada cantinho, cada praia, cada lugarejo, que Florianópolis, apesar de ser uma capital, mas Florianópolis tem a parte do interior da ilha, né, que é pouco habitado. Então você vai encontrar fazenda, você vai encontrar uma parte rural bastante grande. Inclusive tem Jurerê rural, né, aqui. Tem Jurerê rural, por incrível que pareça. Eu já passei por lá. Eu também sei que aqui no entorno da Grande Florianópolis tem locais fantásticos para você pedalar e locais que lembram comunidades alemãs, né? Cite um desses locais que inclusive eu já fui passear lá, né? Você me conduziu até lá o meu grupo, né? Isso, aqui Santa Catarina em especial, né? É uma das maiores colônias, né? Na época da imigração deles, colônias alemãs e italianas, né? Então, especialmente aqui próximo a Florianópolis, são as colônias alemãs. Então, a gente tem o município de São Pedro de Alcântara, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Florianópolis. Nós temos Antônio Carlos, nós temos Angelina, nós temos Santa Maria da Imperatriz, e são todos locais que dão ótimos pedais porque são por estradas rurais. E eu percebo que esses locais você já começa a subir a serra e a temperatura já é mais amena, é uma temperatura super agradável e cheio de lugar para tomar um bom café, né? Uma boa comida. Perfeito, porque daí a partir daí a gente sai do nível do mar e começa a subir o maciço, né? Que no caso seria o maciço do Cambirela, o maciço da Serra do Tabuleiro, né? E a temperatura é mais agradável, e sem contar que tem muita comida e muito barato também. Aliás, essa semana aqui eu pude ser presenteado, né, com o passeio que a gente fez lá para Santo Amaro da Imperatriz. Eu estou falando certo o nome? Isso, perfeito. Santo Amaro da Imperatriz. E tem uma história muito curiosa dessa cidade. Ela tem banhos termais, né? Aliás, eu tomei um banho fantástico lá, 20 minutos de banho, né? Sozinho, viu, pessoal? E a história conta... Você pode contar para nós a história que quem que vinha tomar banho aqui? A Imperatriz, né? Até que chama Santa Amaro da Imperatriz, porque ela vinha banhar-se nas águas termais, né, de Santa Amaro da Imperatriz, devido ao seu grande ao seu grande poder medicinal das águas, né? E é uma água muito rica em silício. Eu vi lá que aquilo data-se de 1818, né? Isso, perfeito. E é legal que dá para fazer um pedal até lá, e aí existem essas banheiras públicas, né? Onde você paga uma taxa, não precisa levar toalha, inclusive, né? E você tem direito a 20 minutos de um banho com água termal e hidromassagem. É muito refrescante e muito relaxante, principalmente para quem vai pedalando. E vocês que estão ouvindo, vocês estão percebendo o tom da conversa com relação ao passeio? Você estando aqui em Florianópolis, você consegue tanto fazer esses pedais nas praias, né, conhecer praias fantásticas, como você também pode fazer pedal de montanha. Tudo na mesma cidade e praticamente fazendo o mesmo deslocamento, né? Então aqui é um local fantástico realmente para você pedalar.
E hoje Florianópolis, no caso da ilha, além desse pedais para as praias, hoje nós temos várias trilhas técnicas de single tracks para quem gosta de mountain bike, downhill, né? Então existem várias trilhas muito bem sinalizadas e muito bem cuidadas, como a trilha do Alemão, a trilha do Berne, a trilha do JP, a trilha de Ratones, que para quem quer um pouco mais de radicalidade, né? Um pouco mais de mountain bike radical. E aqui tem comida ótima e tem cerveja local ótima, né? Tem um monte de lugar que fabrica cerveja aqui, fabrica aquelas comidinhas alemãs, né? Principalmente na montanha, né? Isso, a gente tem aqui, na ilha, a gente tem bastante cervejaria artesanal e também no entorno da Grande Florianópolis nós temos muitas cervejarias artesanais. E agora a gente vai deixar a cereja do bolo da nossa conversa, né? Porque você já está apaixonado por tudo que a gente está falando aqui, né? Esse que vos fala aqui já teve o prazer de vir aqui 6, 7 vezes e todo ano repete e parece que todo lugar é novo, né? Mas a experiência do Júlio, dele visitar essas comunidades, dele ter essa facilidade com a bicicleta, com as pessoas, né? Aliás, é uma pessoa muito agradável de se conversar, muito companheira. Ele e a esposa dele, Viviane, que também pedala, que acompanha os pedais, né? Ele vem, ultimamente, nos últimos anos, ele que aprendeu a falar alemão, ele vem organizando pedais na Europa. Você poderia contar um pouco para nós dessa sua frente de trabalho, que eu, particularmente, tive a chance de participar e foi algo inimaginável, porque eu jamais imaginava que eu poderia sair de casa e pedalar na Alemanha e na Áustria. Eu não sabia que isso era possível. A gente pedalou muito por aqui, né? Eu também organizava grupos de pedais aqui em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A gente ia fazer as incursões por essas cidades colônias, né? Aqui do interior do estado, Serra do Rio do Rastro. E aí depois surgiu a possibilidade de pedalar na Europa. Daí nós fomos fazer um pedal na Europa, que era a Via Cláudia Augusta. E aí, a partir desse pedal, que era sempre um desejo que eu já tinha muitos anos atrás, de começar a conduzir brasileiros pelas ciclovias da Europa, né? E aí, a partir de 2017, né, 2016, a minha memória às vezes não é muito boa, não. Nós começamos a conduzir, né, brasileiros para ir poder pedalar na Europa, né? E então todos os anos, com exceção agora dos 2 últimos anos da pandemia, nós levamos grupos para poder pedalar lá. Inclusive, em 2019, o Armelin ele teve a oportunidade de fazer conosco a Via Cláudia Augusta. Sim, foi inesquecível, né? Eu sei que você é o entrevistado aqui, mas eu quero me posicionar para depois você comparar os pedais aqui do Brasil, melhor falar, aqui da Grande Florianópolis e da Europa, né? Que nem vocês que estão aí mais na região de Campinas, onde normalmente a gente pedala, né? A gente sabe que a gente sai para pedalar, muitas vezes tem motorista que não nos respeita, você acaba não encontrando um lugar legal para você tomar um café da manhã, para você almoçar, para você deixar a bicicleta. Você não encontra, assim, às vezes, um lugar de sombra. E aqui, nesses locais que a gente falou de Florianópolis, tanto no litoral quanto na parte das montanhas, é incrível a quantidade de locais que você encontra aconchegante para você parar. Então, quando eu simplesmente comparo a região da RMC com aqui é muito melhor. Mas eu queria que você, Júlio, que está acostumado com a região sua, faça a comparação. Qual é a diferença de pedalar na Europa? Só para o pessoal ficar com esse sabor e com essa vontade de fazer uma experiência como essa. Fazer um investimento de vida, né? Existe uma diferença muito grande quanto à estrutura, né? Até porque hoje existe as famosas Eurovelos, que são ciclovias que cortam a Europa, os países da Europa são em torno de 13 a 14 Eurovelos que cortam toda a Europa, e ao longo de toda essa ciclovia existe uma estrutura cicloviária, onde se pedala praticamente 90% do percurso por ciclovia. Então, e a grande diferença que tem, né, que é essa rede Eurovelo, ela tem uma grande estrutura ao longo dela, né? Existem restaurantes, hotéis, pousadas, existem locais de paradas
onde tem banco, com cobertura para o ciclista poder utilizar, né? Os supermercados, praticamente quase todos, eles vendem comida pronta, então acaba que sai muito barato e muito prático poder pedalar por ali. E sem contar que existe uma rede muito grande, praticamente em quase todas as cidades, de camping. Então, se você está com pouca grana, você pode ir com uma barraca que você vai encontrar local com estrutura para poder ficar. E se você está com um pouquinho mais de dinheiro, você vai poder ficar em pensões e vai poder ficar em hotel. E sendo que esses hotéis e essas pensões, eles têm toda uma estrutura para poder recepcionar o ciclista. Então, a grande diferença é essa, e a principal diferença, quando não está pedalando em ciclovia, né, você está pedalando ou dentro da cidade ou em algumas estradas vicinais, é o respeito que os motoristas, os carros têm com o ciclista, né? Então, isso é um grande diferencial. E sem contar que é uma paisagem completamente diferente que nós temos aqui, né? Então, como tudo é novidade, é muito bonito, né? Então, como tudo também é novidade, é bastante prazeroso. Aquele que está já sonhando em pedalar lá pela Alemanha, lá pela Áustria, Itália, ele está se perguntando assim, mas o que eu preciso para poder fazer uma viagem dessa? Eu preciso ter uma bike legal, preciso levar minha bicicleta? Como é que funciona isso? Então, os pacotes que nós temos, como funciona? Nosso pacote está incluído o hotel com café da manhã, a bicicleta e o transporte da bagagem, né? Então a bicicleta eu não preciso levar de casa, eu tenho ela lá. Isso, não é necessário levar a bicicleta. Até porque levar a bicicleta hoje, o custo de uma bicicleta é em torno de $100 por cada perna de viagem, né? E sem contar que carregar uma bicicleta, eu já tive essa experiência em aeroporto, até chegar no hotel, é muito complexo. Então sai muito mais barato e muito mais prático nós alugarmos uma bicicleta lá. E pelo que eu sei, o estilo seu quando faz uma viagem dessa, o pessoal não vai lá para competir, o pessoal vai lá para passear, né? Para curtir, né? Sim. Então a bicicleta que o camarada pode alocar, não precisa ser uma bicicleta de altíssimo nível, pode ser uma bicicleta que sirva para se deslocar só. Sim, a grande vantagem é que lá, como tem toda uma estrutura grande, então você vai encontrar um número bem grande e variado de bicicletas, né? Vai encontrar mountain bikes elétricas, bicicletas de viagens, que são as grávias de viagem, você vai encontrar um universo bem grande. E o passeio, qual que é a ideia do passeio? O passeio é você se deslocar de um ponto A, que é uma cidade, até um ponto B, que é a cidade de destino, né? Como exemplo, o nosso passeio, ele, em média, tem de 40 a 50 quilômetros cada percurso. Esses 40 a 50 quilômetros a gente percorre em torno de 6 horas, mais ou menos. Por quê? Porque ao longo do caminho tem muito local para poder visitar, para parar, para poder tirar foto, para poder comer. Então a ideia é usar a bicicleta como meio de locomoção e aproveitar tudo que tem nesse caminho. E as pessoas lá recebem muito bem o ciclista, né? É impressionante, né? Sim, até porque é uma atividade econômica, né? Muito importante para a região, né? Um exemplo, a Via Cláudia Augusta, ela consegue receber mais ciclistas do que o Brasil recebe o ano inteiro de turista. Só nesse trecho. A pessoa que não está com muita disponibilidade de pedalar, ela consegue, inclusive, alocar a bicicleta com apoio elétrico, né? Isso. Que é bem comum lá. Lá é muito comum hoje em dia, né, já de uns anos para cá, as pessoas utilizarem as bicicletas pedaletes, né, com apoio elétrico para poder se deslocar. Mas mesmo esses passeios, como a gente anda numa velocidade bem amena, bem tranquila, assim, não é necessário ter um super preparo físico. Eu digo, se você pedala 30, 40 km por dia, mesmo que seja no plano, você consegue fazer essa viagem de forma bem tranquila. E dá para aproveitar, porque você disse que são 40, 50 quilômetros em 6 horas, né? Então vai ter muito ponto de descanso, né? Para tomar água. Isso, tem muita cafeteria, muita lanchonete, muito restaurante, muito castelo, museu,
muita natureza ao longo do caminho para poder aproveitar. Muita água, Muita água gratuita, inclusive, né, para poder beber. Qual época do ano você faz isso e por que você faz nessa época do ano? Então, nós fazemos em maio, né? Em maio que já está uma temperatura bem agradável, e em setembro também. Porque, apesar da gente achar que a Europa é muito frio, o verão lá é muito quente. A gente já teve a oportunidade de fazer pedal lá no começo de setembro e pegar temperaturas de 35, 37 graus. Então, a gente faz nas meias estações, né, de primavera e outono, para poder pegar uma temperatura bem agradável. E assim todo mundo aproveita bem essa viagem. E também é época que não chove muito também, né? Dá para pedalar super legal. Isso. Aí é uma época onde não tem muita chuva e consegue-se aproveitar bastante. E geralmente esses passeios, né, cada roteiro, em média, ele tem de 6 a 8 dias de pedal. Aí tudo depende de qual roteiro vai estar fazendo. Eu me lembro quando eu fiz o roteiro da Cláudia Augusta com vocês, que a Vivi também foi junto, né? Viviane, né? Sua Isso, esposa. a minha esposa. Isso. A gente chama de Vivi porque acaba pegando intimidade quando pedala, todo mundo fica amigo, né? Uhum. E uma coisa que eu admirava que a gente ia por uma cidade e normalmente tinha algum ônibus fazendo o mesmo trajeto, né? E a gente chegava na mesma cidade e tinha o mesmo pessoal, né? E chegava de bicicleta e esse pessoal chegava de ônibus, né? Então aquele orgulho de chegar de bicicleta na cidade. Isso. E para os hotéis, né? Bom, a Melim sabe bem disso. Quando você chega numa cidade, né, tá viajando de bicicleta, a receptividade das pessoas é outra, né? Eu vou contar um negócio para você, cara, que eu não consigo jamais esquecer de duas cenas que me aconteceram lá, né? Foi quando nós paramos num hotel. Eu não me lembro bem a cidade. Se você lembrar, você, por favor, me diga aí. Eu sei que de longe nós íamos vendo aquela montanha lá de longe se formando, né? E a gente foi pedalando durante horas, horas e horas, até que chegamos na cidade e você disse, não, o hotel é um pouco mais fora da cidade, né? E a gente seguiu com a bicicleta, e esse hotel era bem embaixo desse monte. E eu me lembro que quando nós fomos para o quarto, a porta do fundo do quarto, cada um ficou com um quarto, né? Porque estava sobrando lá, não precisou ficar em duplas, né? Cara, eu deitei na cama assim, eu estiquei a minha perna na cama, eu olhei meus dedos e meus dedos apontavam para o pico da montanha que estava congelado. Aquilo para mim foi uma cena épica, inesquecível. Você lembra o nome desse hotel? Não? Qual cidade que é? O hotel, necessariamente, eu não lembro o nome, mas a cidade é uma cidade muito conhecida, que ela é na Áustria, né, que é a divisa da Áustria com a Alemanha, que é Irwald, né? E essa montanha é o Zugspitze, né, que é a maior montanha da Alemanha. Ela tem em torno de 3.000 metros de altitude, né, onde tem uma estação de esqui, e é uma cidade muito conhecida, é uma região muito bela. É uma montanha, se a pessoa tiver curiosidade, coloca ali Zugspitze, né, com Z, coloca a maior montanha da Alemanha. E o ponto mais alto da Alemanha, e é um local muito bonito, muito lindo. É uma das cenas que eu jamais vou esquecer, porque ficar deitado ali na cama, olhando para a ponta do meu dedo, apontando para a ponta desse pico aí, é algo que não tem valor, né? E quando estava lá no hotel, dali para frente não tinha casa nenhuma, era a montanha que se formava, era um negócio que só você indo pedalar que você pode ter uma sensação como essa. A outra sensação que eu também tive muito prazerosa é quando a gente foi para aquele vale que planta-se maçãs, né? Ah, sim. Isso. Aí já é na Itália. Na Itália. E nossa região lá de Santa Bárbara do Oeste, nós costumamos pedalar durante dezenas de quilômetros cercados de canavial. Aquele ar seco danado. Você sabe o que eu estou falando, né, caro ouvinte? Agora, quando a gente pegou esse vale, eram dezenas de quilômetros de maçã. Isso, ali depois que você passa a tríplice fronteira, né, que é Áustria, Suíça,
e Itália, Suíça e Áustria, né, a tríplice fronteira, que é em Nauders, você desce o vale, que é o vale do rio Adile, né? E ali, a partir dali, você só desce e ali você vai passar por inúmeras plantações. As ciclovias passam no meio de inúmeras plantações de maçã e de uva, né? E sem contar que o legal ali, existem ao longo da ciclovia vários quiosquezinhos onde tem suco de uva, doce de uva, de maçã. Não tem ninguém, aí você passa ali, pega para comer o que você quiser e coloca o dinheiro na caixinha. Coloca a moedinha lá e pode pagar, né? E vai embora. E olha só, no único passeio desse, a gente passou por Alemanha, Isso. Áustria, um pedacinho da Suíça. É uma cidade da Suíça que é Martina. Martina. Dá para comprar um chocolate suíço, né? E eu vi que a gente parou lá num posto, tinha um monte de alicate suíço, né? Isso, os canivetes suíços. Os canivetes suíços que você pode comprar ali. E depois Itália. Depois Itália, um grande trecho da Itália. Nossa comunidade aí de Santa Bárbara região tem muito italiano, né? Então vocês vão me sentir na casa de tua nona, né? Da sua nona, quando você passar, né? Esse caminho é muito... E a gente tem um outro caminho também que nós fazemos, que é o Rio Danúbio, né? Que ele sai da Alemanha, da cidade de Passau, e chega em Viena. E é também um percurso muito bonito. Ele é um percurso indicado a iniciantes, porque ele é todo plano, e ele vai sempre uma ciclovia do lado do Rio Danúbio. E é muito bonito. Então passa por cidades assim muito bonitas, com muitos museus. E é um passeio... Quando chega em Viena é uma cidade maravilhosa. Capital da Áustria. Capital da Áustria. Capital da música mundial. Isso, música muito clássica. bonito. É um passeio bem gostoso e bem agradável. Então, quando você chega lá em Viena, tem direito até a assistir a um espetáculo de música ao vivo, música clássica, né? O que não falta lá é concerto, né? Então, para quem conhece música clássica, Viena é o berço de toda a boa música clássica do planeta Terra, né? Isso, todos esses passeios, geralmente as cidades que nós passamos, né? Então são cidades datadas, cidades que já têm 2.000 anos, 1.500 anos, né? Construções milenares, né? Então, culturalmente é muito rico. Porque no Brasil você vai ver no máximo uma construção aí de 150, 200 anos, que normalmente a gente não tem histórico de conservar, né? Isso, E aí ali a grande vantagem é essa. E as igrejas, né, são obras de arte, existem igrejas maravilhosas. Tem uma igreja que é na cidade de Melk, na Áustria, que ela é toda esculpida na madeira, é uma obra de arte, é algo fora do normal, né? E você, chegando no local desse de bicicleta, o seu aproveitamento é muito maior, né? Sua felicidade é muito maior, né? A grande vantagem da bicicleta é que, como você está se locomovendo de bicicleta, você pode comer e beber à vontade, né? É verdade, sem porque você vai gastar tudo, né? Sem peso na consciência. Aliás, você vai precisar comer, né? Vai precisar comer, Bastante. sem peso na consciência. E o que não falta lá é comida boa e bebida boa, tanto vinho quanto cerveja. Muito bem, então eu quero que você convide o pessoal para esses passeios, deixe o seu contato, porque a gente precisa desejar para essas pessoas que estão se encantando com a nossa conversa muita saúde e que eles percebam que eles precisam fazer logo isso, lhe dar esse presente logo, né? Porque a vida é curta, né, gente? Sim. Então, esse ano nós temos um roteiro aberto que vai ser em maio, né? Que é uma volta ao Lago de Constanza, né? Que nós vamos passar por Alemanha, Áustria e Suíça. Vai dar em torno de 250 quilômetros de pedal divididos em 6 dias. E futuramente, em setembro, nós vamos abrir outras rotas, né? Provavelmente nós abriremos a Via Cláudia Augusta em setembro e o Rio Danúbio. E se alguém quiser mais informações, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que é o 48 99955 8709. Pode entrar em contato pelo nosso e-mail, que é cicloviagens.com@gmail.com,
Ou pode também entrar através do Instagram, que é cicloviagens.com. E para você que está falando assim, mas o cara é lá de Florianópolis, pô, a distância, por que eu vou chamar um cara lá de Florianópolis? Meu, depois que você entrou no avião, a distância é a mesma. Provavelmente a grande diferença que você vai ter quando você estiver com o Júlio e com a Viviane é que eles são extremamente experientes no pedal, são pacientes, são camaradas, companheiros e vão contar tudo para nós. E sabe falar alemão, né? Ou seja, facilita muito a interface quando estiver falando com alguém de lá, né? A gente arranha um pouquinho, né? Mas dá para se virar bem lá, né? Tá bom, Júlio. Muito obrigado. E para você que nos ouviu, bota na agenda que você merece, sua vida merece uma volta de bicicleta na Europa. Sim, eu que agradeço, Amiri. E o que eu posso dizer para finalizar é que é uma experiência que muda os paradigmas. Muda e muda muito, né? E eu aqui vou ficando e agradecendo muito a recepção que sempre Florianópolis, por meio de tantas pessoas, nos dão, né? Como a família do Júlio e a esposa dele, Viviane. Um bike abraço a todos. Obrigado. Tira da caixinha. Eu só vou dar um... Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.